Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos para a terceira lição desse trimestre, né? Como eu já havia dito das outras vezes, nós estamos estudando, né? A lição do Tesouros Infantis, escolhendo a quem servir. E hoje nós vamos estudar a terceira lição desse trimestre. A terceira lição desse trimestre tem como título Bondade para com o filho de Jonatas. Bondade para com o filho de Jonatas. Então hoje nós vamos estudar sobre aquele garotinho chamado Mefibosete, né? E a gente já conhece a história. Então, como de costume, nós vamos ensinar primeiro o que o manual está pedindo para a gente fazer na primeira parte, que é a parte do Conquistando a Atenção, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui quais são os recursos que o manual está pedindo. Recursos necessários para Conquistando a Atenção, venda para os olhos. Só isso. Uma venda para os olhos vai ser o que nós vamos usar para o Conquistando a Atenção. Então aqui, eu tenho aqui uma venda, ó. Uma venda. Se você não tiver uma venda dessa, você pode usar uma fralda, um pano de prato, que vocês tiverem aí. Achei aqui um paninho, ó, uma venda, certo? E para o Conquistando a Atenção vai ser só isso que nós vamos usar. Então, o que está pedindo para vocês fazerem aqui? Está pedindo para vocês colocarem essa lição, assim como a lição anterior, está pedindo para vocês usarem as crianças para a contação da história, tá bom? Então, a primeira parte do Conquistando a Atenção está pedindo para você criar obstáculos na sala, alguns obstáculos, né? Vou colocar aqui só para vocês terem uma noção. E aí, tá pedindo para você utilizar duas crianças, usar duas crianças. Eu peguei aqui um boneco dos meus meninos, só para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. Uma criança, ela deve encolher a perna, né? Assim para trás, ó. E tentar ficar com uma perna só. E aí ela vai tentar, ó, fazer aquele percurso com uma perna só. Ela vai tropeçar, ela vai cair, vai ser muito mais difícil, né? A outra criança, ela vai passar o obstáculo com uma venda nos olhos. Ela vai andar normal, só que ela não vai estar enxergando nada. Então ela vai tropeçar, ela vai cair, né? Vai derrubar, vai ser mais difícil. E aí, tá pedindo para você, depois de tudo isso, você pedir a ajuda de um adulto, né? Auxiliar. E eles vão tentar fazer o percurso de novo, da mesma forma, com a deficiência, né? Pulando aqui de uma perna só que com outra pessoa auxiliando, uma pessoa ajudando, segurando na mão, apoiando, mostrando onde que ele deve passar, né? E assim ele vai conseguir fazer o percurso. A mesma coisa com a criança que estiver usando a venda, tá bom? Ela vai passar com a ajuda de alguém. Então a pessoa vai mostrar para ela o caminho, onde ela deve ir direitinho, entendeu? E aí, depois no final, você deve perguntar para as crianças: quando foi mais fácil fazer o percurso? Sozinho ou apoiado por alguém? Aí elas vão responder, lógico que elas vão responder com a ajuda, sozinho foi difícil, a gente caiu, deixa elas falarem, tá? E aí você vai dizer assim, olha, existem muitas pessoas que não conseguem enxergar, ou andar, ou falar, e elas precisam de ajuda. Hoje nós falaremos sobre alguém que era assim. Vocês querem aprender quem foi? Prestem bastante atenção, tá bom? E essa é a parte onde vocês vão conquistar a atenção das crianças, certo? Agora nós vamos para a parte da história. O que o manual está pedindo? Quais são os recursos que o manual está sugerindo para a gente usar na história? Vamos ver? Está pedindo para a gente um boneco grande. O boneco será o Mefibosete. Eu achei uma bonequinha aqui, que é um menininho, né? Que a serva vai estar carregando ele. E aí ele vai cair, vai quebrar os pezinhos. Pode ser um bonequinho, tá? Vocês podem fazer de EVA também, se quiser. Pode usar um de plástico. Aí vai da criatividade de cada um, tá bom? O que mais tá pedindo aqui? Tá pedindo a capa de rei, a coroa e o cetro. A capa de rei, a coroa e o cetro será para o rei Davi. Como eu disse, essa história
usar as crianças, né? Nós vamos usar bastante as crianças. Se você não tiver bastante criança aí na sua sala, na sua ESI, eu vou dar uma outra opção, tá bom? Mas por enquanto aqui eu vou mostrar conforme está pedindo aqui na lição. Então, uma criança, ela vai ser o Davi. Como que o Davi deve estar? Ele deve estar com a capa, né? Porque nós já estudamos semana passada que ele foi coroado, o rei. Ele deve estar com a sua coroa. Vou colocar a coroa. Ele vai estar com a sua coroa e ele vai estar com o seu cetro. E aí, vocês conseguiram fazer o cetro? Ai, é tão bonitinho, né, gente? Eu amei esse cetro. Então, uma criança, vocês vão precisar de 5 crianças, tá? Para essa história. Uma criança, ela vai ser o rei Davi, né? Então, o rei Davi, ele deve estar assim. Coroa, capa e o seu cetro, certo? A outra criança, ela será os soldados. 2 soldados, tá pedindo. Aqui tá pedindo para você amarrar uma faixa na testa das crianças que serão soldados. Vou usar aqui o mesmo pano que eu usei para ser a venda. Então, aí você vai amarrar mais 2 crianças para ser os soldados, né? E mais 2 crianças para ser os soldados e mais uma criança para ser Ziba, tá? Ziba é aquele que vai lá buscar o Mefibosete depois que o rei Davi pede para ele lá ver se tinha algum descendente de Saul, certo? Então já foi. A gente já ensinou como deve ser o Davi, como que deve ser os 2 soldados e Ziba. E tá pedindo o Mefibosete. Como que deve estar a outra criança que será o Mefibosete. A outra criança que será o Mefibosete, ela deve estar com uma roupa toda furada, rasgada. Vocês podem pegar uma blusa velha, uma camiseta velha, façam uns buracos nela, suja de terra, alguma coisa assim, entendeu? E vista numa criança. É legal que seja uma camiseta grandona, assim, sabe? Que fique toda esquisita, não fique certinha no corpo. Pode ser uma camiseta de adulto, né? Aí toda feia, suja. E esse será o Mefibosete, certo? Então, nós já temos aqui o rei Davi, como ele vai ser. Os 2 soldados, eles vão ficar do lado de Davi, né? O Ziba vai ficar no outro canto e o Mefibosete no outro canto, certo? Então, na hora da história, vocês vão ler aí. Eu não vou ler aqui, nem contar a história. Vocês leiam aí com bastante atenção, né? Leiam mais de 1, 2 vezes, para vocês verem a sequência da história, né? E só que antes de começar a história, tá pedindo aqui para você fazer o seguinte, para você sentar com as crianças, né? Depois que você caracterizar todo mundo, sentar com elas, com as perninhas cruzadas, escondendo as pernas assim para trás. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com o boneco aqui, mas é como se você estivesse sentado assim e escondendo as pernas para trás. E aí você fica ali, conversa com as crianças um pouco, né? E tá pedindo para vocês falarem assim, olha, imagina como que é ficar tanto tempo assim sentado em cima das pernas. É cansativo, não é? Agora imagina ficar assim sentado em cima das pernas toda a vida. Já pensou? Hoje nós vamos ouvir a história de um garotinho que ficou assim a vida inteira. Vocês querem aprender quem é? Entendeu? E aí você vai iniciar a história depois que já tá todo mundo caracterizado, certo? Aí, no final da história, tá pedindo para você, depois que ele vem, né, até Davi, Ziba vai lá, busca ele, e aí o Mefibosete vem até Davi, tá pedindo para você trocar as roupas, as vestes do Mefibosete, né? Então Davi mandou ele trocar aquelas roupas, colocou um manto sobre ele também. No final da história, conforme você vai contando, aí você vai pegar aquela criança que tá toda suja, né? Vai colocar um manto sobre ele, vai passar perfume, leva um perfume, tá pedindo para você levar um perfume, passar um perfume nele, pentear os cabelos dele e deixar ele bem bonito e preparado. E aí no final, ele vai participar da mesa do rei, da janta do rei, né? Da ceia do rei. E aí você deve preparar uma mesa, né? Com algumas comidinhas ali. E aí, conforme você vai contando, você vai chamando a criança pelo nome e ela vai sentando ali na mesa, certo?
Então, essa é a parte da história. Fácil, né? E agora, uma outra opção que eu vou dar para vocês, para usarem na contação de história, caso vocês não tenham crianças suficientes aí, né? Eu fiz assim, ó. Eu vou, inclusive, compartilhar lá no grupo da Izzy as imagens para vocês, tá? Eu fiz assim, ó. Tá vendo? Recortei, colei assim, ó. O rei Davi, ó, pensando no seu amigo Jonatas. E aí ele mandou procurar, né? Ver se tinha algum descendente. Antes você vai contar essa parte, né? Aqui, ó. Da história, né? Que ele caiu quando era criança. Ele tinha 5 aninhos quando ele caiu. Tem a outra imagem que é quando ele chegou, que ele viu o rei Davi. Ele tinha até medo, né? De ser morto. Ele se prostrou diante do rei Davi, né? Tem essa imagem. E tem essa daqui que fala quando o rei convidou ele para sentar-se à mesa dele, né? Muito legal essa história, muito linda essa história, nos ensina uma lição muito importante, né? Tá, então essa é a parte da história. Legal? Agora nós vamos para a parte do memorizando, né? Onde a gente vai ensinar para a criança o versinho da lição. O verso da lição de hoje está em Efésios 4, verso 32. Então, você vai pegar a sua Bíblia. Lembra de conferir se está na mesma linguagem, tá? O verso é: sejam bondosos uns para com os outros. Ele está resumido, tá? Porque o verso completo, ele tem mais algumas coisas. Aí você vai ensinar para a criança isso. Sejam bondosos uns para com os outros. E aqui está pedindo para você falar assim: olha, criança, Davi, ele foi muito bondoso com Mefibosete, né? E Mefibosete retribuiu essa bondade. Ele se tornou um grande amigo de Davi, um verdadeiro amigo. E Deus quer que nós sejamos bondosos, assim como foi Davi, para com o Mefibosete, né? E aí você vai ensinar para a criança o versinho. A sugestão que está dando aqui é para você dizer: sejam bondosos, abraçar-se. Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios 4:32. Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios 4:32, tá? Então você faz isso com todas as crianças e assim elas vão aprender o verso rapidinho. Agora nós vamos para a parte do revisando. Na parte do revisando, o manual está dando a sugestão da gente usar a imagem da página 27, que é esse termômetro da alegria, né? Então, a gente vai dizer assim: olha, Mefibosete, ele vivia muito triste, vamos ajudá-lo a ficar alegre? E aí você vai fazendo as perguntas, vai colar esse termômetro da alegria na parede, né? E vai deixar lá embaixo, a carinha bem triste, Mefibosete estava muito triste, né? E aí, conforme a criança vai acertando as perguntas, você vai mudando a carinha. Se ela não acertar, continua ali, na mesma carinha. E passa para a próxima criança. Se ela acertar, vai mudando, até que a carinha vai ficando feliz. Até chegar na última pergunta e o Mefibosete está completamente feliz. Agora, para fazer isso aqui, é muito simples, tá bom? Nós vamos recortar isso daqui. Se você quiser colar no papel cartão ou numa cartolina, no EVA, num papelão para ficar durinho, vai ficar melhor. Mas se não der, a gente faz assim mesmo. Aqui, para essa parte aqui, lembre que vocês têm que cortar esse meio aqui. Aí, para encaixar, é assim, ó. Para encaixar é assim. Encaixa aqui, ó, de trás para frente. Enfia lá dentro, ó. Tá vendo? Aí ele vai ficar assim, ó. Aquele risquinho tem que ficar atrás, tá? Aí vai subindo. Certo? Não tem segredo. Essa parte do revisando, tá bom? Vamos lá, pessoal? Então, nós vamos agora para a parte do aplicando. A parte do aplicando, como vocês já sabem, é a parte onde a gente faz o apelo para a criança, né? Que a gente ensina o que a gente aprendeu dessa lição de hoje, né? Então, aqui está dizendo o seguinte: para você conversar com as crianças. Olha, crianças, muitas pessoas não davam atenção para Mefibosete só porque ele não podia andar, né?
Davi fez Mefibosete se sentir importante. Ele o chamou pelo nome, né? Devolveu as terras dele, convidou ele para morar no palácio e comer com sua família. Davi honrou uma pessoa que era desprezada. Sabe, crianças, muitas pessoas passam pelo mesmo sofrimento que Mefibosete passou. Isso às vezes acontece por causa de algum acidente ou alguma doença, né? Enquanto estamos nesse mundo, crianças, qualquer parte do nosso corpo pode ter uma doença. Às vezes é na perna, às vezes é no braço, às vezes é na cabeça, às vezes é dentro e ninguém consegue enxergar, né? Então aí vocês vão ensinar para a criança que nesse mundo nós podemos sofrer qualquer tipo de situação e que nós devemos respeitar as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência, né? E agora, aí tá falando para você fazer uma brincadeira com a criança, né? Tá falando assim, agora eu vou fazer algumas mímicas. Vocês devem adivinhar a necessidade que estou mostrando e dizer o que podem fazer para me ajudar, né? Aí tá pedindo para você imitar uma pessoa que tem deficiência visual. Aí as crianças vão dizer, ele é cego, ele não consegue enxergar. Aí você vai dizer, e como que nós podemos ajudar uma pessoa que tem deficiência visual? Deixar que a criança responda, né? Depois está pedindo para você tapar os ouvidos. Uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela não consegue ouvir, né? E aí você vai dando várias dicas aqui para você, deficiente auditivo, físico, idoso, né? E aí você deve dar tempo para a criança dizer o que ela pode fazer para ajudar uma pessoa nessa situação. E aí a criança que disser como que essa pessoa pode ser ajudada, você vai chamar ela pelo nome, vai convidar ela para frente, vai dar um abraço e vai convidar ela para sentar na mesa, aquela mesa que você preparou na parte da história, lembra? E aí você vai fazer isso com todas as crianças, certo? E aí depois você vai falar com ela, olha, nós nunca devemos tratar essas pessoas com desprezo, né? Rindo delas, fazendo piadas, né? Leiam bastante aqui, porque não deu tempo de eu ler tudo para explicar para vocês, mas vocês vão ler aí e vocês vão ver que a lição tá bem resumidinha, dá para vocês explicarem direitinho para a criança, tá bom? E aí no final tá pedindo para vocês mostrarem uma folha com o nome escrito Mefibosete, né? Aí você vai dizer, olha, Mefibosete era pobre, né? E Davi tratou ele com bondade. E Davi era o rei, e mesmo assim ele tratou Mefibosete com bondade. E assim também é Deus. Deus, ele é o rei do universo. E nós somos pobres miseráveis, e mesmo assim ele nos trata com bondade, nos chama pelo nome, nos conhece pelo nosso nome. E aí você vai fazer aquele apelo ali com a criança, tá bom? Dá uma lida, que esse aplicando tá muito lindo, tá bom? E essa parte do aplicando, não tem muito segredo, é mais a parte da mímica mesmo. Você pode mostrar para a criança também algumas imagens de pessoas que têm deficiência, né? Eu vou até pegar uma que eu imprimi para mostrar para vocês, que dá para vocês usarem. Essa aqui, ó, tá vendo? Vocês podem imprimir assim, mostrando para eles, ou podem imprimir de forma individual, tá? Para eles irem vendo como são as pessoas que têm deficiência e a importância da gente ajudar e não desprezar, tá bom? E a última parte da lição, que é a parte do contando aos outros, onde a gente vai trabalhar com a criança, ensinando ela o trabalho missionário. Tá dando a opção aqui da gente fazer esse castelinho. Eu fiz, ó, é bem simplesinho de fazer, não dá trabalho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Eu vou fazer um aqui para vocês verem, tá bom? E esse castelinho, ele é um cofre, ó, onde a criança ela vai guardar uma ofertinha ali para que ela possa ajudar os necessitados, né? Assim como Davi fez com Mefibosete. Ela pode, se você vai estimular ela a ter esse desejo de ajudar as pessoas. E ainda usar isso daqui para contar a história para alguém, né? Então, para fazer esse castelinho, é bem simples, pessoal. Você vai precisar, ó, de um potinho. Eu usei esse potinho aqui que é de requeijão, mas eu acredito que aqueles potinhos de descartáveis de isopor também serve. Que tá pedindo para você fazer um para cada criança, né? Então, o que você vai fazer aqui?
vamos lá, na prática aí. Agora a gente vai fazer, cortar, né, o EVA, envolver aqui no copo. Só vocês medirem aí direitinho que vai dar certo. Vamos lá. Cola aqui. E enquanto você entrega isso daqui para a criança, você vai dizendo, olha, Davi foi bondoso com Mefibosete, dando-lhe o lugar de morar no palácio real. Deus também é bondoso conosco, nos dando um palácio no céu. E aí você vai dizer, ó, sejam bondosos uns com os outros também, guardando dinheiro nesse cofrinho para ajudar algum necessitado. Aí a parte do fundo, eu cortei tipo uma graminha, sabe? Aí eu vou passar aqui, ó, no fundo. Ó. Colei aqui no fundo. Colei, tá? Aí a parte de cima, essa parte aqui, ó, você vai cortar uma fita retangular assim, e depois você vai cortando os quadradinhos, ó. Corta um e pula um, corta um e pula um, até ele fazer isso aqui. Ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ó. A parte do meio é que não dá pra ver, né? Ó. A parte do meio. Aí ele vai ficar inteiro assim. A parte de cima do castelinho você vai colar aqui. Passar a cola. Não tem segredo, gente. Isso daqui... Ah, antes de eu passar isso daqui, senão vai dar mais trabalho. Tem esse centro aqui, você vai medir, né? Aí vai fazer um buraquinho aqui, ó. De forma que caiba uma moeda, né? Caiba a nota. Pra ele ficar com aquele buraquinho no meio, como a gente já conhece, como é um cofrinho, né? Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Aí você cola aqui, certo? Cola no meio. Pra fazer o formato do cofre. Ó, depois que colou, é só recortar pra ficar bem retinho. Só recortar aqui, ó. E depois fazer essa parte aqui de cima, que é a parte do tijolinho. Tá vendo? Cola aqui. Não tem segredo, gente. É simples de fazer. Aí vocês comecem fazendo no início da semana, né? Porque como vocês vão ter que fazer um para cada criança, se deixar para fazer tudo de um dia só, vai ficar puxado, né? Para vocês. Aí faz uma portinha, cortei assim, cortei no olho, faz a portinha do castelo. Aí eu cortei umas tirinhas assim, ó, pra gente fazer tipo um tijolinho. Ó. Tá vendo aqui? Aí a gente cola aqui, ó. Um pra cima, outro lá embaixo. Pra ficar assim, formatinho de tijolinho, tá vendo? Tá?
Então é isso, ó, não tem segredo, gente, é isso aí. Esse daqui tá meio feinho porque eu fiz com pressa aqui pra mostrar pra vocês, mas... E aí depois vocês vão pegar essa imagem aqui, que tá na página... Aqui, tá aqui na lição. Tá aqui na lição. Aí vocês vão imprimir, colocar no palitinho e colocar aqui, encaixar. Esse palitinho é um palitinho de dente. E aí entrega pra criança. Aqui nesse papelzinho tá escrito: sejam bondosos uns para com os outros, que é o versinho da lição, certo? Então essa foi a nossa lição, a nossa terceira lição, que é a lição sobre Mefibosete, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, que vocês consigam realmente mostrar para as crianças a importância de ser bondosos uns para com os outros, tá bom? Não esqueçam de orar bastante antes de ir para a salinha, antes de preparar os recursos, né? Para que Deus dê sabedoria, para que vocês consigam fazer o melhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um beijo.